Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje falo de uma banda britânica, aí do final da década de 60, totalmente imersa naquela cena psicodélica londrina e com um guitarrista diferenciado, que era o Mick Wayne. E a banda era o Junior's Eyes. Então, vou falar desse... Isso aqui, na verdade, não é a capa original desse álbum, que chama Battersea Power Station. Lembrando que Battersea Power Station é essa usina de força que hoje está desativada, que ficou famosa por ter aparecido no filme Help dos Beatles e principalmente na capa do Animals, do Pink Floyd. Mas a capa original era essa aqui. Essa era a capa original do Battersea Power Station, de 1969. Então, o Junior's Eyes aqui foi uma criação do guitarrista e compositor Mick Wayne, um grande guitarrista, que tinha passado por alguns grupos no meados da década de 60, como o Bunch of Five e o Tickle, do qual eu vou falar daqui a pouco, mas ele acabou no início de 1968 formando o Junior's Eyes, que inicialmente era um trio, com Mick Wayne na guitarra e nos vocais, com o baixista John Lodge e com o baterista Steve Chapman. Então esse trio inicialmente gravou um single em junho de 1968 com Mr. Golden Trumpet Player no lado A e Black Snake no lado B. Não aconteceu muita coisa, o single não fez muito sucesso, mas eu gosto bastante de Mr. Golden Trumpet Player, é uma música de pop psicodélico luminosa. E depois veio o segundo single já em 1969, em maio de 1969, que tinha Woman Love no lado A e Circus Days no lado B. E tudo isso aqui está escrito aqui nessa parte aqui do encarte. O encarte é bem informativo, vou mostrar aqui para vocês. E tem também aqui um testemunho da filha do Mick Wayne, da Sarah Wayne. Então, em maio de 1969, foi lançado o segundo single do Junior's Eyes, que tinha Woman Love e Circus Days, uma grande canção. E nesse meio tempo eles já eram um quarteto. Então aqui foi acrescido o vocalista Graham Kelly, mas mais conhecido por Graham Kelly. E nesse single, Circus Days e Woman Love, o Graham Kelly já estava presente como vocalista, que o Mick Wayne não se sentia muito à vontade como vocalista, como cantor. Ele queria se concentrar mais na guitarra. E o Graham Kelly tinha uma boa voz, uma voz de cantor de soul, music mesmo, uma voz potente. E esse acabou fazendo um pouco mais de sucesso, um pouco mais de impacto, esse single, e o que propiciou ao Junior's Eyes gravar o primeiro álbum e lançar. O álbum foi lançado em junho de 1969, que é o Battersea Power Station. Tinha 11 faixas. Então aqui temos as 7 primeiras no então lado A, que era tipo uma suíte, canções sem distinção entre uma e outra, eram praticamente todas em sequência. Então começa com Total War, que é mais uma vinheta de gente falando, de gente meio que no tumulto. E depois tem Circus Days, uma versão um pouquinho diferente do que foi apresentada no single. Depois Imagination, uma das melhores aqui, onde o Graham Kelly dá o que ele sabe de melhor fazer com os vocais. Depois My Ship, Miss Lizzie, So Embarrassed e Freak In. Freak In também é uma vinheta, meio de encerramento também, com um instrumental bem caótico. Mas aqui nesse lado A aqui, a que mais se destaca é Circus Days, sem dúvida. O lado B, ou então o lado B era diferente, as faixas não estavam conectadas umas às outras. E já começa com o hard rock Playtime, uma grande canção também. Depois I'm Drowning, já é uma música mais acústica, que lembra até um pouquinho, tanto nos vocais quanto no instrumental, o Tyrannosaurus Rex, do Mark Bolan. Depois temos White Light,
que teria sido lançado como single junto com o Woman Love, mas acabou sendo abortado. E aqui uma canção um pouquinho mais longa do que as demais. E termina com By the Tree, um meio aquele hard rock, mas com alguma pegada acústica também. Meio estilo Led Zeppelin, lembra um pouco Led Zeppelin, by the way. By the Tree, desculpe. E aqui nessa versão aqui, o álbum original tinha essas canções, mas nessa reedição aqui, incrível, nós temos várias faixas bônus. Todos os singles estão aqui. Temos aqui Mr. Golden Trumpet Player, Black Snake, que foi o primeiro single. Depois Star Child e Sink or Swim. Essas duas já foram lançadas depois do álbum. Foram lançadas em agosto de 1969. E aqui houve uma ligeira mudança na banda. A banda se tornou um quinteto. Saiu o baterista Steve Chapman, mas entrou o John Cambridge, um baterista que ficaria bastante conhecido depois. E teve mais um guitarrista, foi acrescentado à banda, que é o Tim Renwick. O Tim Renwick ficou conhecido também depois, por já na década de 80, ele ter se tornado o guitarrista de apoio do Pink Floyd, já sem o Roger Waters, ali com o David Gilmour, Nick Mason e o Richard Wright. Mas que gravou ali o A Momentary Lapse of Reason, o álbum ao vivo, Delicate Sound of Thunder. Se eu não me engano, acho que no Division Bell ele toca também, não tenho certeza. Então, as canções Star Child e Sink or Swim, que foram lançadas em single, o último lançamento do Junior's Eyes, já foi como quinteto, e já com o John Cambridge na bateria, no lugar do Steve Chapman, e com o Tim Renwick como segundo guitarrista. E depois temos a versão em single de Circus Days. E depois temos aqui 4 demos. As demos de White Light, By the Tree, Imagination e Playtime. As 4 apareceriam no álbum. E depois aqui as 2 últimas canções são 2 preciosidades. As 2 canções que fizeram parte do único álbum, no único single do Tickle, aquela banda que Mick Wayne teve antes do Junior's Eyes, de 1977. As canções são Subway, Smoky Pokey World e Good Evening. Essas 2 canções são o que há de melhor, estão classificadas como sendo o que de melhor a psicodelia britânica já produziu. É pop psicodélico de altíssima qualidade. Também está presente em várias coletâneas de rock psicodélico britânico, mas são o ponto alto para mim, mesmo não sendo do Junior's Eyes, essas músicas são as melhores canções que estão aqui. E foi muito feliz a inclusão delas aqui nesse CD. E o Junior's Eyes também, por um breve período, foi a banda de apoio do David Bowie. O Mick Wayne toca em várias canções do segundo álbum, que inicialmente era intitulado apenas David Bowie, depois ficou conhecido como Space Oddity por causa da faixa de abertura, e que fez muito sucesso, chegou ao 5º lugar na parada britânica em 1969. E além dessa ele toca também, acho que Memory of Free Festival, em várias outras canções desse segundo álbum do David Bowie. Então, por um breve período, em outubro de 1979, o Junior's Eyes acompanhou o David Bowie numa sessão de gravação da BBC, de um programa da BBC. Isso está, inclusive, disponível naquela caixa que eu mostrei sobre o David Bowie aqui no canal, a Conversation Piece. Foi lançada aí, se eu não me engano, em 2019. E o último show do Junior's Eyes aconteceu em janeiro de 1970, que é considerado o fim da banda. Mas nesse show uma coisa muito importante aconteceu. Nesse show também se apresentou o David Bowie. Na verdade, que o Junior's Eyes era a banda de abertura do David Bowie. E o John Cambridge, o baterista, ele era da cidade de Hull, no norte da Inglaterra. Um amigo dele lá de Hull veio assistir ao show e era um guitarrista. E o John Cambridge apresentou esse amigo guitarrista dele ao David Bowie. Qual era o nome desse guitarrista? Mick Ronson. A partir daí, o resto é história. O Mick Ronson começou a tocar junto com o David Bowie. Formaram primeiro o Hype, onde o John Cambridge inclusive participava.
Depois os Spiders from Mars, aí o John Cambridge já não fazia mais parte, foi substituído pelo Mick Woodmansey. Mas a conexão entre David Bowie e Mick Ronson ocorreu por causa do Junior's Eyes, por causa dessa banda aqui, que hoje não é muito lembrada, infelizmente, mas o Mick Wayne era um guitarrista e um compositor muito talentoso. Todas as canções aqui, tanto do Junior's Eyes quanto essa do Tickle, foram compostas unicamente por ele. Depois disso, ele trabalhou mais como músico de estúdio, o Mick Wayne. Ele tentou ele participou de uma versão tardia do Pink Ferris, que não deu certo. Ele se concentrou mais como músico de estúdio mesmo. Posteriormente, ele se mudou para os Estados Unidos e, infelizmente, lá nos Estados Unidos, ele morreu tragicamente no incêndio. A casa dele pegou fogo e ele não sobreviveu. As filhas dele acabaram sobrevivendo, mas ele não. E apesar de ele ter morrido, isso foi em 1994. Apesar de ele já ter morrido há bastante tempo, o legado dele ainda continua vivo até hoje. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!